Então tem falado sobre a visão de Torre Forte. E a visão de Torre Forte, amados, eu não vou falar nada novo hoje à noite. Aliás, uma palavra bem básica, bem simples, só relembrando alguns conceitos para que a gente possa fortalecer a visão. Deus nos deu a direção de resgatarmos o cumprimento do ID, resgatarmos a importância de Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande comissão de Jesus compreende em 4 ordens. Temos falado muito nessa convenção sobre as 2 primeiras. O ide e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. A base, o fundamento, o alicerce, a visão que Deus tem dado para a Torre Forte é justamente missões e ensino. Justamente cumprir o ide e ensinar o povo. A palavra de Deus nos diz: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também rejeitarei a ti e a teus pais e a teus filhos, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Então, nós temos falado sobre isso. Mas eu quero falar nessa noite, para cumprirmos a grande comissão, o grande desafio da igreja hoje é trazer um avivamento. O grande desafio da igreja brasileira é contagiar as vidas com o avivamento. E, meu amado, não tem como contagiarmos as pessoas com o avivamento se nós não estivermos fortalecidos, se nós não estivermos firmados na visão do Senhor. Temos visto uma geração de pessoas que se sentem inseguras, que se sentem incertas, que se sentem incapazes. Por quê? Porque não tem uma visão, não tem um alvo estabelecido, não tem um desafio, não tem um planejamento, e devido a isso não consegue sair do lugar. Talvez no seu lar, na sua família, talvez no relacionamento, na vida profissional, não importa qual seja a área que você esteja enfocando esta mensagem. Quantas pessoas têm sido vulneráveis a tantas situações e não têm estabelecido alicerces e não têm estabelecido desafios, não têm estabelecido alvos. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus estabeleceu um alvo. Não importa quanto tempo eles iriam demorar, mas o alvo era Canaã, o alvo era a terra prometida. Psicologicamente falando, a pessoa sem alvos e sem desafios, ela morre. A pessoa sem alvos e sem desafios, ela não consegue viver, ela perde a perspectiva de vida, ela perde a esperança. Agora, como cumprirmos um alvo diante de um momento de tanto ataque, de tanta opressão, de tantas situações, para que você possa cumprir o alvo estabelecido por Deus na sua vida? Você precisa saber que você necessita de uma cobertura espiritual. O que é a cobertura espiritual? Abra comigo aí Salmo 91, vamos lá. Salmo mais lido, mais recitado, e muitas vezes pouco entendido. Esse salmo é o salmo da cobertura espiritual, e tem alguns princípios aqui que a gente pode estar levantando nessa noite, para estabelecermos a visão, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei
mostrarei a minha salvação. As pessoas têm um sentido, meu amado, nesses últimos dias, acessíveis ao inimigo. Por que tem horas que o inimigo parece o Todo-Poderoso, mas não é? Somente o nosso Deus é o Todo-Poderoso. É triste vermos a situação da igreja hoje. Precisamos não somente ministrar, mas precisamos acreditar na palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus tem um descanso para a tua vida. Deus tem uma vitória. Deus tem uma cobertura. Deus tem uma segurança. A necessidade do ser humano é viver seguro. A necessidade da família, a necessidade do lar, a necessidade do emprego, é você sentir-se seguro onde você está. E meu amado, para nós aprendermos a viver pela graça, precisamos começar e continuar as coisas que começamos, sabendo que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Não é fácil você cumprir uma visão. Não é fácil você cumprir, alcançar um desafio, alcançar um alvo. Vão vir ataques, vão vir lutas, vão vir perseguições, vão vir notícias ruins, vão vir calúnias, vão vir difamações, vão vir as situações mais absurdas possíveis. Mas você não pode abortar a visão que recebeu do Senhor. Você não pode abrir mão da visão que você recebeu do Senhor. Dentro de ti, Deus depositou um tesouro, e esse tesouro se chama visão que Deus te deu. Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de obras inacabadas, Deus não é Deus de obras incompletas. Aquele que começou a boa obra na sua vida, a completará. E esse salmo da cobertura, nós vemos alguns princípios. Aquele que exerce autoridade, ele tem que estar submisso à autoridade. E a autoridade, meu amado, tem que ser exemplo em todas as coisas. Deus te chamou como autoridade na terra, Deus vai te levantar como autoridade. E para isso, você precisa aprender a ser exemplo em tudo que você fizer, porque o povo vai requerer de você esse exemplo de horário, exemplo de frequência, exemplo em todas as coisas que você fizer. Você tem que ser exemplo. Deus tem algo glorioso a estabelecer na igreja. O Senhor está levantando a igreja brasileira. O Senhor está trabalhando com a igreja brasileira. Mas não podemos perder os princípios de Deus. Não podemos perder o alvo. Não podemos perder o foco. Através dos exemplos, meu amado, vão querer te intimidar, vão querer te afrontar. Mas, meu amado, Deus te colocou na terra como exemplo, como cabeça, para que as pessoas possam olhar para a tua vida e possam se espelhar em você. E para que você possa dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Primeiro princípio é cobertura espiritual. Sem cobertura espiritual, jamais você vai alcançar o alvo. Sem cobertura espiritual, jamais você vai alcançar aquilo que está proposto para a sua vida. A importância de ter uma cobertura espiritual que alinhe com a sua visão, com a visão que Deus te deu. Meu amado, se você tem uma cobertura, você tem que aprender a honrar a cobertura espiritual que tem. Você tem que aprender a zelar pela cobertura espiritual que tem. Você tem que entender que cobertura te dá retaguarda debaixo de suas asas. Enquanto você está no limite da cobertura, nada e nenhum mal vai te suceder, vai te acontecer, porque a cobertura vai te dar segurança. Cobertura é algo como que um plano de saúde. Você faz um plano de saúde e você viaja. Você viaja para um outro estado, outra cidade, um outro vilarejo. E de repente, se você não está bem de saúde, você fala: será que esse plano de saúde cobre aqui também? Se você sabe que o plano de saúde cobre aquela cidade, então você está coberto, você está seguro. Você tem uma segurança, porque vai ter médicos que vai te atender ali, vai ter um tratamento especial, porque você tem uma cobertura. Meu amado, Deus criou o princípio da igreja para aprendermos a estarmos debaixo de uma cobertura. E debaixo dessa cobertura, você pode estar seguro, porque nenhum mal vai te suceder. Debaixo desta cobertura, no limite aonde essa cobertura chega. E pastor, qual é o limite que essa cobertura chega? A visão do ministério. Não adianta você querer uma cobertura para aquilo que não é visão do ministério. Não adianta você querer uma cobertura para aquilo que não é a mesma visão, o mesmo propósito, a mesma linhagem. Porque Deus é sábio na sua infinita misericórdia. Ele levanta ministérios e mais ministérios. A multiforme graça de Deus levanta inúmeras igrejas e compartilha a sua visão.
todos trabalhando para o mesmo propósito. Convém que o reino cresça, convém que o nome de Jesus seja propagado, que o nome de Jesus seja levado aos quatro cantos, mas cada um tem uma visão diferente, cada um tem uma estratégia diferente. E quando você alinha a sua visão à visão da cobertura ministerial, você pode sentir-se seguro, porque nenhum mal te acontece e nem praga alguma chega na sua tenda. Se você tem uma cobertura, aprenda a honrar. A cobertura vai te dar essa retaguarda, a cobertura vai te dar a segurança, a cobertura não vai vir nenhuma retaliação. Aprende a andar na sombra do Onipotente, aprenda a andar debaixo das asas da sua cobertura, das asas da onde o Senhor te estabeleceu, porque, meu amado, o diabo corre, o diabo foge, quando você está debaixo da sombra do Todo-Poderoso, e andar debaixo da sombra do Todo-Poderoso, vai te dar descanso, vai te dar segurança. Quantas pessoas estão desenvolvendo diversas patologias porque estão vivendo inseguras? Quantas pessoas não têm segurança do emprego? Não sabe como vai ser o próximo ano? Não sabe como vai ser amanhã, quando abrir os bancos novamente? Quantas pessoas estão vivendo, meu amado, desenvolvendo diversas situações, diversos problemas psicossomáticos, porque estão inseguras, porque não têm uma segurança de como vai ser o lar, como vai ser a vida, as finanças, como vai ser a igreja, o ministério. Meu amado, existem diversos níveis de cobertura, mas a primeira e maior cobertura que você tem que aprender é se submeter à vontade de Deus. Não adianta você querer resistir ao diabo se você não estiver submisso à ordem de Deus. Não adianta você querer vencer Satanás, vencer as tentações, se você não se submeter à vontade de Deus, não submeter à palavra de Deus. Deus cumpre a sua palavra, desde que você aprenda. Deuteronômio 28, vamos lá, Deuteronômio 28, verso 1. Para você desfrutar das bênçãos do Senhor, você tem que ouvir, dar ouvidos e obedecer a palavra de Deus. Deuteronômio 28, verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem um monte de gente que quer a bênção, quer a vitória, quer a promessa, mas não quer dar ouvido à voz do Senhor. Meu amado, não vem a bênção. Se você não der ouvido, se você não obedecer, se você não cumprir a palavra do Senhor, Deus não é Deus, meu amado, que quer somente te abençoar. Ele quer que você se submeta à ordem dEle. Ele quer que você aprenda com Ele. Ele quer que você viva. A Bíblia é um manual de instrução para que você seja próspero, para que você seja abençoado. Salmo capítulo 1 nos diz isso. E acontecerá que aquele que medita no livro desta lei, de dia e de noite, então o Senhor fará prosperar o seu caminho. Muitas pessoas querem prosperidade, mas não querem meditar no livro da lei. Não dá. Para você viver o milagre do Senhor, você tem que ouvir e obedecer. A grande diferença na parábola que Jesus falou sobre aquele que edificou a casa sobre a areia e aquele que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que edificou a casa sobre a areia é semelhante ao homem imprudente, ao qual, muitas vezes, meu amado, ele ouviu, mas ele não obedeceu, ele não colocou em prática. Porém, aquele que deu ouvidos à palavra do Senhor e cumpriu as palavras desta lei, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para você viver o milagre do Senhor, não é apenas ouvinte, não é apenas conhecedor, você tem que ser vivente, praticante, você tem que colocar a palavra de Deus em prática. Se tiveres o cuidado de ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, então, a consequência, todas essas bênçãos virão sobre ti. Verso 15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Meu amado, ninguém precisa te amaldiçoar. Se você não cumpre a palavra de Deus, a maldição já existe e ela te alcança.
Então aprenda a cumprir a palavra de Deus, aprenda a importância da cobertura, como é glorioso lermos o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos têm esse salmo de cor? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas meu amado, para que essa bênção alcance a sua vida, você tem que cumprir, colocar em prática a palavra de Deus, a própria palavra que nos diz em 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, não é buscar as mãos, não é buscar o que Deus pode dar, o que Deus pode fazer, mas buscar a presença de Deus, a face de Deus, e se converter. Ou seja, quem busca a face de Deus traz um resultado, traz uma consequência, e a consequência se converte dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem cura para a sua terra, Deus tem cura para a sua vida. A partir do momento que você entra debaixo da cobertura de Deus, você tem que colocar em prática a palavra de Deus na visão do ministério ao qual você está sendo coberto. Existem níveis de cobertura, e o primeiro nível que você tem que estar debaixo da cobertura é da cobertura de Deus. Não adianta você querer ser abençoado se você não estiver debaixo da cobertura de Deus. Foi exatamente isso que Deus quis dizer em Deuteronômio 28. Acontecerá que se deres ouvido, acontecerá que se colocares em prática, tendo cuidado de obedecer, então todas essas bênçãos. Meu amado, Deus tem uma bênção para a tua vida, Deus tem vitórias para a sua vida, Deus tem prosperidade, Deus tem soluções para a sua vida, mas a partir do momento que você entra debaixo da cobertura do Senhor, você tem que cumprir a condicional para viver a bênção do Senhor. Segundo lugar, debaixo da cobertura de Deus, Deus estabeleceu a igreja na terra. Temos vivido, amado, numa onda de ministérios independentes ou ministérios itinerantes. Pessoas que não se metem a nenhum ministério, pessoas que não se ligam a nenhuma igreja, pessoas, meu amado, que muitas vezes são rebeldes sem causa, que não conseguem se submeter a uma igreja. Meu amado, toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade, toda igreja tem luta. Mas eu tenho que alinhar a visão da igreja a qual eu pertenço, eu tenho que me estabelecer na visão, sabendo que vão vir lutas, tribulações, problemas, dificuldade, mas maior é o que nos motiva, maior é a visão, maior é a nossa a unidade, maior é o amor de Cristo Jesus, do que as nossas diferenças. Então, meu amado, estar debaixo da cobertura de uma igreja, não com a utopia de achar que você vai achar a igreja perfeita, jamais. Se você achar a igreja perfeita, ela deixou de ser perfeita porque você entrou lá. Igreja perfeita, ela vai ser arrebatada. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Agora, a igreja está longe daquilo que Deus quer para ela. Deus quer uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, uma igreja limpa, uma igreja santificada. Deus quer uma igreja, meu amado, a qual viva a unidade do Senhor. E enquanto a igreja não viver a unidade do corpo, não denominacional, mas uma unidade que vai muito além, uma unidade que tem todo o mesmo propósito, o mesmo projeto, tem a mesma visão, numa forma superior, numa forma abrangente, meu amado, é para isso que o Senhor deu os 5 ministérios, para trazer a visão da igreja, para restaurar, para restabelecer. Há uma necessidade de termos cobertura eclesiástica. Deus não vai usar ninguém com um ministério independente, desligado, que não é conectado a nenhuma igreja. Dentro do corpo, se você está com um problema no dedinho, você não vai amputar o dedo e mandar o dedo para ser tratado. É o corpo todo que tem que pagar o preço de ir ser tratado. Meu amado, uma unha encravou no teu pé, você não vai amputar o dedo e falar, olha, cuida desse dedo aí, depois a gente vai tentar restaurar. Não, é o corpo todo que tem que caminhar para a cura, é o corpo todo que tem que caminhar para ser tratado. Deus não vai usar células soltas, independentes dentro do corpo. O plano de Deus é a igreja, corpo de Cristo. O plano de Deus é a noiva, e Deus só tem uma noiva para o seu filho, a igreja. Então, meu amado, se você quer viver o milagre do Senhor, se você quer viver a visão do Senhor, existem muitas pessoas que estão com uma utopia de visão, e que a visão dele não se encaixa com igreja nenhuma.
Algo está errado. Deus não te colocou como juiz para procurar os defeitos da igreja, porque Ele é dono da igreja e Ele sabe muito bem quais defeitos ela tem. Mas Deus nos colocou para restaurar, para edificar, para trabalhar, para curar a igreja do Senhor. Foi justamente para aqueles que precisam de cura que Deus enviou Jesus, justamente para aqueles que estavam enfermos, justamente para aqueles que necessitam. O próprio Senhor Jesus disse: os que sãos não precisam de médicos. Meu amado, nós precisamos entender que a igreja está na terra para curar aqueles que têm problemas. E se você não tem problemas, glorifique a Deus, mas saiba que Deus te colocou para curar aquele que tem problema, para restaurar aquele que está com problemas, que está com dificuldades. Esse é o propósito da igreja, e é o propósito de estarmos debaixo da cobertura da igreja, suas autoridades, meu amado, na mesma visão, andarem juntos, estar plantados. O salmista declara: somente os plantados na casa do Senhor é que florescerão nos átrios do nosso Deus. Meu amado, quantas pessoas hoje em dia querem viver com um pé na igreja, um pé no mundo? Não funciona, não adianta. Quantas pessoas são membros de uma igreja, mas ficam se alimentando de seitas e heresias por aí? Não adianta. Deus não divide sua glória com ninguém em coisas que Deus desaprova. Está quebrando o princípio de Deus, está quebrando o princípio de cobertura. Meu amado, nós podemos entender que podemos ter posições diferentes, mas mesmo assim estarmos debaixo da mesma cobertura, porque maior é o que nos une do que as nossas diferenças: o sangue de Jesus Cristo. Primeiro ponto, estar debaixo da cobertura de Deus. Segundo ponto, estar debaixo da cobertura da igreja. Terceiro ponto, estar debaixo da cobertura da família. A importância, o lar. Deus quer estabelecer a família. Deus estabeleceu a primeira instituição que Deus firmou: a família. E esses são os 3 princípios de cobertura para você viver o milagre. Os 3 princípios de cobertura. Agora, qual a base deste princípio? Qual a base dessa cobertura? Também não é nada novo. Vai lá comigo para Efésios capítulo 6, você vai encontrar a base dessa cobertura, porque queira ou não queira, você está dentro de uma guerra, você está dentro de uma batalha, você aceite ou não, nós estamos dentro de uma situação de guerra, aonde o mundo jaz no maligno e caminha a passos largos para o inferno, como uma enxurrada que vem nessa direção, e você está indo contra o sistema deste mundo, contra essa enxurrada, toda a adversidade, toda a luta, todo o levante. Efésios capítulo 6, primeiro verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele e vosso está no céu, para que com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, o que o escritor de Efésios, Paulo, está dizendo aqui? Paulo está falando sobre cobertura, sobre submissão. Paulo está falando sobre honrarmos a cobertura. E depois de honrarmos a cobertura, no demais, ou seja, continuando, qual é a base para você viver o milagre da cobertura do Senhor? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, meu irmão, é você que se fortalece. Fortalecei-vos no Senhor. Não espera ninguém te fortalecer. É você que vai ter que se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, como que eu me fortaleço?
Vestindo toda a armadura. Como que eu fortaleço? Buscando a base da minha cobertura, a base de estar firmado na casa do Senhor. A base da nossa cobertura está nos relacionamentos corretos que nós firmamos. Vamos lá, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não adianta você querer viver a utopia e achar que não vai ter cilada do diabo. Vai. Mas aquele que está revestido do Senhor, ele vai permanecer firme no dia mau. Ele vai permanecer firme contra as astutas ciladas. 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Só que para você lutar com principados e potestades, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ainda ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. O que é a verdade? Palavra de Deus. Tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos lá. Tendo cingido os vossos lombos, o cinto da verdade, vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? O próprio Senhor Jesus Cristo. Calçados os vossos pés onde? Na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A base de uma cobertura espiritual correta está nos teus relacionamentos corretos. Deus quer que você crie relacionamentos. Deus quer que você estabeleça relacionamentos dentro da casa, dentro do reino. Deus quer que você estabeleça relacionamentos corretos. Esteja em lugares certos, com relacionamentos certos. Devemos, meu amado, levar os nossos filhos a uma cobertura do Senhor. Devemos ensinar essa importância da cobertura. A cobertura de Deus, a cobertura da igreja, a cobertura da família. As pessoas têm sido atingidas na área da mente por não estar debaixo de uma cobertura. O diabo ataca primeiro na mente, vence as fortalezas da mente, criando mentiras, criando conceitos e preconceitos. E muitas vezes Satanás vai tentar falar na tua mente com a tua própria voz, para tentar colocar confusão. Será que sou eu que estou pensando ou será que foi o diabo que falou? Repreenda isso em nome de Jesus e esteja firmado na cobertura do Senhor, esteja debaixo da vontade do Senhor. Satanás quer intimidar, usando a voz do seu pensamento, distorcendo situações, distorcendo palavras, trazendo engano. Muitas pessoas querem exercer autoridade, mas sem estar debaixo da autoridade, jamais você vai conseguir exercer autoridade. É brecha, é rombo. Temos que aprender a estarmos debaixo da autoridade do Senhor. E debaixo de uma autoridade eclesiástica. Eu contei um dia desses sobre o testemunho de Rita Boyle, uma missionária que recebeu a ordem de Deus para ir para a África. Não vou contar o testemunho dela completo, de novo, que eu já contei esses dias. Mas em resumo, ela foi para a África e sofreu um grande ataque. Um grande ataque. Quase morreu, capotou o carro e quase morreu. Só que porque ela estava debaixo de uma cobertura, exatamente na hora que aconteceu o acidente, Deus revelou a cobertura nos Estados Unidos. Aconteceu isso com a missionária. Eles começaram a entrar em clamor, em jejum, em oração. 40 dias clamando, 40 dias orando, jejuando, 40 dias sem notícia. 40 dias que ela teve um problema de amnésia, 40 dias que ela quebrou diversos ossos, não conseguia se mover, não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada no local que ela estava. Ela alugou um prédio, onde foi o início da macumbaria no mundo, e alugou aquele prédio para ser uma escola teológica. Sofreu um ataque absurdo, só que porque ela estava debaixo de uma cobertura,
passou pelo vale da sombra da morte, mas não morreu. Os médicos, depois de 40 dias, quando ela lembrou quem era, quando ela se lembrou qual era o telefone, a primeira coisa que ela falou: liga para o meu marido. Levaram ela até um telefone, ligou para o marido, ele falou: não fala nada, já sabemos o que aconteceu. Quem contou? Deus. Pega o primeiro avião, que aqui no aeroporto dos Estados Unidos já tem uma UTI te esperando. Você precisa de um socorro urgente, venha já. Não volte para a tribo nem para pegar a roupa do corpo. Venha do jeito que você está, você precisa de um socorro. Chegou no hospital, chegou no aeroporto, a UTI já estava ali, ela entrou na UTI. Quando ela foi para o hospital, o médico olhou e falou assim: olha, se demorasse mais 2 horas, não teria como mudar o quadro dessa mulher. Deus é Deus, e Ele sabe, e Ele revela. Quando você se submete aos princípios de Deus, você vive o milagre do Senhor. Você pode passar pelo vale, você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar pela adversidade, mas Deus está no controle. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, meu amado, Deus, Ele tem o limite da sua prova, Ele sabe até onde você pode ir. Então esteja debaixo da cobertura do Senhor. Tudo que os médicos falaram foi mentira. A senhora vai perder a coordenação motora, a senhora vai perder a visão, vai perder, e ela foi quebrando, rejeitando, e ela foi clamando o sangue de Jesus, meu amado. O médico falou que ela nunca mais poderia dirigir, que ela nunca mais conseguiria ler nada, porque ela perdeu a coordenação motora, todas as coisas. Está ensinando e está ministrando, está pregando no mundo inteiro, está anunciando o Evangelho aos 4 cantos, porque ela tinha uma cobertura espiritual, e o Senhor foi revelando passo a passo a cobertura, e ela viveu o milagre do Senhor. Tem uma onda que passa no Brasil, de um ministério itinerante. Meu amado, nós cremos, ensinamos e pregamos sobre o ministério do evangelista, sobre o ministério de missionários, mas todos eles têm que estar ligados a uma igreja, todos eles têm que estar conectados a uma cobertura espiritual eclesiástica, todos eles. Deus não aceita um ministério independente do corpo, Deus não aceita um ministério, qualquer departamento, desligado do corpo. Se você quer viver a visão que Deus te deu para a sua vida, sua família, seu ministério, para a sua casa, você tem que estar ligado num ministério, você tem que se submeter a uma cobertura, e o Senhor vai abrir as portas, e o Senhor vai fazer o milagre, e o Senhor vai estar fortalecendo a sua vida, porque você vai tomar a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Avivamento não é método. Avivamento é a soberania de Deus, a soberania sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, sobre a nossa igreja, sobre a eclesiologia que é colocada pelo Espírito Santo de Deus, meu amado, dentro da igreja. Quando Deus pode realizar as maiores coisas na minha vida, é quando eu me submeto à vontade de Deus, aos padrões de Deus, à palavra de Deus, e quando eu vivo a verdade da palavra de Deus. Deus tem bênçãos, Deus tem vitórias, Deus tem promessas, Deus tem prosperidade para a sua vida, mas todas estas coisas, se obedeceres à voz do Senhor e às palavras desta lei. Sem obediência, não há vitória. Na armadura de Deus, cinturão da verdade. Sem verdade não há avivamento. Sem verdade, meu amado, não vai haver vitória. A verdade era um cinturão que mantinha toda a armadura. Para o soldado romano, quando ele colocava o cinturão, todas as peças da armadura estavam apoiadas no cinto. Era no cinto que ele colocava a munição, era no cinto que tinha a bainha para colocar a espada, era no cinto que tinha os botões, assim podemos dizer, para encaixar o escudo, para encaixar a couraça, era no cinto que tinha até o cordão para colocar o capacete. Sem o cinturão da verdade, você não consegue viver o milagre do Senhor. E a palavra de Deus é a verdade. Não adianta você querer exercer um ministério se você não mergulhar no livro desta lei, meditar nesta palavra, alimentar-se desta palavra e deixar esta palavra ser uma verdade na sua vida. Com a palavra de Deus você vai receber a couraça da justiça.
E a couraça da justiça está no poder da armadura, meu amado. Jamais somos justos por nós mesmos. É o sangue de Jesus, seu Filho, que nos justifica de todo pecado, que nos limpa, que nos lava, que nos liberta. É somente com a armadura que o sangue vem e é nos colocado como couraça da justiça. Na sua própria força, jamais você vai ser justo. Mas em Cristo Jesus, nós somos justificados. E a partir do momento que você é justificado pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito de Deus. A couraça da justiça é necessária, a sua verdade, a cobertura é completa, estar na verdade é obedecer a palavra de Deus. A armadura, meu amado, é só uma figura para entendermos os vários aspectos de Deus cuidar da igreja, em todas as faces. Se nós estivermos na verdade da sua palavra, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Brecha é uma abertura que dá vazão, que dá legalidade para Satanás atacar, para que a pessoa seja tocada. Quando a pessoa abre brechas na sua vida, ela pode ser ferida, ela pode ter rupturas, ela pode ter aberturas, ela pode sofrer ataques. Quando a pessoa abre brechas na sua vida, ela pode viver, meu amado, através de uma opressão, de uma pressão, de situações adversas. Estar na armadura é estar escondido em Cristo, é estar escondido na sombra do Onipotente, descansando à sombra do Onipotente. Você só pode ter um ministério de vitória se você estiver em Deus, se você estiver com a palavra de Deus e com a couraça da justiça, com a armadura de Deus completa, para que você possa estar firmado no Senhor que te chamou para a batalha. Olhar para a armadura é sabermos que o amor de Deus é tão grande e que Ele nos dá peças, Ele nos dá condições, Ele nos dá armamento para que possamos resistir à batalha. Quando aceitamos Jesus, meu amado, estamos numa nova posição. E temos que entender quantas e quantas pessoas sofrem ataques, retaliações, porque não sabem a sua posição em Cristo Jesus. Você está num lugar onde o inimigo não pode chegar. Você está num lugar, meu amado, na presença do Espírito Santo de Deus. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a colocar sua fé em prática. Aprenda a estar seguro no Senhor. Há uma necessidade de segurança. Há uma necessidade de confiança. Meu amado, quantas pessoas falam sobre fé, mas não conseguem viver a fé quando necessitam da fé? Deus, Ele é aquele que guarda o seu povo. Então aprenda que Ele está guardando, Ele está ao seu redor, Ele coloca os seus anjos ao seu redor, para que você possa ter uma vida de vitória. Então esteja debaixo da armadura do Senhor. Quantas pessoas têm visões, têm sonhos, têm alvos, e muitas vezes começam a abrir mão das visões, dos sonhos e dos alvos, começam a viver como algo impossível, porque saem debaixo da cobertura do Senhor, ou de uma cobertura eclesiástica. Meu amado, o Senhor não te tirou do Egito para você morrer no deserto. O Senhor não te tirou do Egito para você perecer no deserto. O Senhor te tirou do Egito para você possuir Canaã, para você possuir a terra prometida, para você estar firmado na presença do Senhor. Meu amado, essa situação não vai terminar dessa forma. Você tem sonhos, tem alvos. O Senhor te diz nessa noite: vai que eu serei contigo. Esteja debaixo da cobertura que eu sou contigo. Não perca a oportunidade, não perca a chance que Deus dá a partir do momento que você se submete. Aos olhos humanos parece loucura, mas aos olhos de Deus é segurança. Aquele que começou a boa obra, Ele a completará até ser dia perfeito. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, meu amado. Você, aos seus olhos pode não ser, aos seus olhos pode não acontecer, mas aos olhos de Deus, Ele te deu uma visão, e por mais absurda que seja, Ele te diz: vai que eu vou à tua frente. Quantas pessoas sem alvos, quantas pessoas sem perspectivas, sem propostas.
As armas da nossa milícia, meu amado, não são na nossa própria força, mas são poderosas em Deus, não são carnais, mas são espirituais. Então aprenda a usar as armas da nossa milícia, aprenda a usar as armas de batalha. Meu amado, você representa o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, você é a imagem e semelhança do Senhor, para anunciar esse mundo, qual o caminho, qual a verdade, qual a vida. Você não tem uma visão, um propósito. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um alvo. Não frustre os planos de Deus. Esteja debaixo da cobertura do Senhor para cumprir o plano, o propósito e a visão que Deus depositou na sua vida. O povo estava em opressão. O povo estava em escravidão. E Deus deu a visão a um homem para tirar o povo do Egito. Deus trabalhou em todas as circunstâncias para equipar este homem. Deus tratou do caráter, do temperamento. Deus tratou dos desafios da vida cristã, da vida de fé. Deus tratou da vida de Moisés, meu amado, para que ele pudesse subsistir no deserto, para que ele pudesse subsistir nas adversidades. Deus depositou na vida dele um alvo, uma visão. E a palavra de Deus em Hebreus nos diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão, ele renunciou à sua herança, ele renunciou ser chamado de neto de Faraó, ele renunciou ser príncipe, ele renunciou, meu amado, todas as benfeitorias do palácio, ele renunciou tudo aquilo que lhe estava proposto, por amor à visão que ele recebeu do Senhor. E vale a pena você ficar firmado na visão do Senhor. Vale a pena você pagar o preço de estar estabelecendo a visão que Deus te deu. Vale a pena, meu amado. Cristo depositou em você. Você é uma joia exclusiva nas mãos do Senhor. Você, meu amado, é aquele ao qual o Senhor conta contigo para levar o Evangelho aos quatro cantos desta terra. O Senhor depositou em você. E, meu amado, você pode passar pelo vale, mas à sombra do Onipotente você tem descanso. Você tem local seguro. Você tem segurança. Aprenda a andar debaixo do guarda-chuva do Senhor para a sua vida. Deus tira o povo está no deserto, mas Deus envia uma nuvem, meu amado, uma nuvem a qual poderia cobrir o povo, e meu amado, não era 2 nem 3 pessoas, 2 milhões de pessoas, e Deus envia aquela nuvem, eles não podiam sair debaixo da nuvem, eles não podiam se desviar da vontade de Deus. Deus tem uma direção, um alvo na tua vida. Não saia debaixo da vontade do Senhor. Não saia da nuvem do Senhor. Não saia da cobertura. Cobertura do Senhor é como um guarda-chuva na tua vida. Não saia debaixo dessa cobertura, para que a bênção não venha cair fora da tua presença. Ande debaixo da cobertura de Deus, da igreja e da família. Ter um ministério significa estar escondido em Deus. Ter um ministério, meu amado, não é ter um título, mas é estar firmado no Senhor. A vitória de Cristo para a tua vida não é ganhar o mundo todo, mas é vencer o mundo. E através da tua atitude, você vai ver que vidas vão se render aos pés do Senhor. Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você. A proporção da tua vitória, a proporção da tua coroa, não está naquilo que você tem, mas a proporção da tua vitória, da tua coroa, da tua recompensa, está na obediência da palavra de Deus. Então aprenda, vamos tomar esse país para Jesus, vamos anunciar o Evangelho do Reino, vamos discipular, vamos ensinar, mas vamos estar debaixo da cobertura do Senhor, obedecendo às palavras desta lei, estando firmado na palavra do Senhor, para podermos viver a bênção de Deuteronômio 28. Há tantas pessoas que querem exercer autoridade, mas que não querem submeter-se a uma autoridade. Sem estar submisso a uma autoridade, é impossível você inverter esta ordem.
É impossível você exercer uma autoridade se você não se submeter a uma autoridade. Meu amado, não fui eu que inventei isso, a palavra de Deus nos diz isso, e nós temos que respeitar, obedecer e cumprir esse princípio. E eu encerro essa convenção justamente com essa palavra. Estamos iniciando o discipulado. Vão ter problemas, vão ter situações, vão ter adversidades, sabemos que vão ter, e muitas delas não estamos preparados para enfrentar, mas vamos aprender juntos e vamos obedecer à visão que recebemos do Senhor. Não é um projeto meu, não é uma direção minha, mas é uma direção de Deus, para fortalecermos, firmarmos, aprendermos junto, estarmos fazendo aquilo que o Senhor programou, projetou para as nossas vidas, para que possamos estar firmados na cobertura do Senhor e seguros naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A melhor coisa é estar na direção do Senhor. Para ter um cargo, para exercer uma função, estar na direção do Senhor. Para cumprir um chamado, para cumprir uma vontade, estar na direção do Senhor. O país, o local, a cidade mais segura é aquela que está na direção do Senhor. Em missões nós vemos muito disso. Dr. Samuel Doctorian, quando esteve no Brasil, ele passa muito por locais onde a igreja é proibida, onde a igreja é perseguida, e ele sempre diz que o melhor lugar a estar é na direção do Senhor. Deus manda este homem pregar no Irã, no Iraque, pregar em locais onde está em guerra, e ele vai seguro, porque ele sabe que foi a vontade de Deus. Ele entra, ele sai, não tem problema nenhum. E quantas pessoas no Brasil são afrontadas, são perseguidas, são assaltadas? Quantas pessoas são vítimas de assalto, vítimas de tantas e tantas coisas, porque não estão na direção do Senhor? O melhor lugar para você estar, meu amado, é na direção do Senhor. Que nessa convenção você possa rever os conceitos, rever os princípios e clamar ao Senhor para que esclareça a visão dEle na tua vida, para que você viva a visão que Deus tem para a sua vida, para que você viva o propósito que Deus tem na sua vida. De nada vale, dura coisa é lutarmos contra os aguilhões de Deus, dura coisa é lutarmos contra a vontade do Senhor. Agora, por mais absurdo que seja, quando é a direção do Senhor, você passa glorificando, cantando, você passa exaltando o Senhor, porque Ele te dá à sombra do Onipotente descanso seguro, e Ele te dá a verdade que é escudo e broquel.